o nosso estudo envolve a análise exploratória de grandes listas de dados. Então, aqui nós estaremos explorando os recursos do Excel para analisar grandes tabelas ou listas de dados normalmente numéricos. Nós aprenderemos a usar os recursos de classificação, os recursos de filtragem e também os recursos que nos permitem aplicar diferentes fórmulas nesse conjunto de dados. Nesse caso, o exemplo que vamos utilizar é uma série histórica bastante grande de dados climatológicos aqui da região de Piracicaba. São dados coletados pela estação meteorológica disponível, existente aqui no município de Piracicaba, dentro da Exalc. É uma coleção de dados climatológicos diários, é uma coleta de fato são dados coletados a cada 15 minutos e depois consolidados em informações diárias, e dados que foram coletados para o período que vai de julho de 2010 a junho de 2014. Neste caso, temos o resultado da coleta de dados climatológicos na cidade de Piracicaba e que registram vários parâmetros climatológicos para cada dia. No período de julho de 2010, 1º de julho de 2010, até o dia 30 de junho de 2014. Temos aqui então uma lista com mais de 1.460 registros. Para cada dia, temos aqui a temperatura média, a umidade relativa do ar média, velocidade do vento, temperatura máxima observada e a que horas ela foi observada, a umidade relativa máxima no dia e a que horas foi observada, a velocidade do vento e a que horas essa velocidade foi máxima, a temperatura mínima, hora, unidade relativa mínima, hora, a precipitação observada no dia, a radiação e a radiação líquida. As unidades apresentam-se registradas aqui na primeira linha. Unidade de temperatura é graus centígrados, unidade relativa é percentual, a velocidade do vento é em metros por segundo e a radiação em megajoules por metro quadrado. Tendo então uma lista tão grande de informações, o recurso Excel acaba se tornando bastante útil. Uma primeira providência é que a gente, marcando a linha que contém o cabeçalho, use o recurso de filtragem para análise de grupos de informação. Esse recurso permite agora que sejam filtradas as linhas para determinados valores. Então, se eu quero apenas os registros de 2010, eu desmarco todos e marco apenas 2010. Se eu quero os registros de 2014, eu desmarco 2010 e marco apenas 2014. E assim são apresentadas apenas as linhas que contêm o dado filtrado. Marcando todas as observações, eu tenho agora novamente todos os registros, aparece um símbolo de filtro aqui quando uma determinada coluna está sendo filtrada. Digamos que eu queira para o ano de 2012,
os dados, apenas os dados de setembro. Então eu aqui desmarco todos os meses do mês de do ano de 2012 e apenas as informações referentes ao mês de setembro de 2012 seriam exibidas. Esse então é o recurso de filtragem de dados do Excel. Ao desmarcar filtro, os dados voltam à sua situação original. Se eu marcar de novo, as opções de filtragem são novamente oferecidas. Um recurso bastante útil no Excel é a funcionalidade de classificação e ordenamento dos dados. Nem sempre os dados nos são entregues de forma ordenada, e por ordenado aqui eu me refiro a que os dados do primeiro ano e o primeiro mês disponível para aquele ano e a data, que todas essas informações se apresentem em ordem, classificadas por ano, mês e dia, por exemplo. Para eu ter certeza de que os dados estão ordenados dessa forma, eu posso colocar neste caso o cursor no nome, no cabeçalho referente à primeira célula, na primeira coluna. Então coloco o meu cursor na primeira célula da minha tabela, e um mecanismo rápido de pular e marcar essa tabela inteira é pressionar simultaneamente as teclas Ctrl, Shift, End. Reparem que o cursor pulou, mantendo marcada ou marcando toda a tabela e pulando para a última célula na última coluna dessa tabela. Com a tabela marcada e incluindo o cabeçalho, eu posso então selecionar a funcionalidade classificar. Aparece um menu, o menu já vem marcada com a célula meus dados contém cabeçalho. Sim, eu incluí na marcação o cabeçalho, e reparem que os dados sombreados são de fato os números contidos na tabela. E aqui em classificar por aparecem os nomes do meu cabeçalho. Eu quero então que meus dados apareçam ordenados de forma crescente, primeiro por ano. São valores que precisam ser apresentados do menor para o maior. Vou acrescentar mais um nível nessa classificação. Quero que em seguida esses dados sejam classificados por mês, do menor para o maior também. E um terceiro nível, que é, depois de classificados por mês, sejam classificados por dia. Então, ano, mês e dia poderia ser a minha opção, é a minha opção nesse caso. Isso fez apenas com que eu tenha certeza que de 2010 a 2014 todos os meus dados apareçam classificados. O deslocamento numa tabela é muito rápido se nós usamos alguma sequência de teclas especiais. Então, End, flecha para baixo, me joga para a última linha da tabela. End, flecha para cima, para primeiro item, primeira linha da tabela. End, flecha para a direita, vai para a direita da tabela. End, flecha da esquerda, vai para a última coluna, primeira coluna da tabela. Ctrl Home me leva para a primeira célula da planilha A1, sempre para o A1. Então, se eu estiver em qualquer lugar aqui da célula, quando eu digitar Ctrl Home, o meu cursor vai para a primeira célula da planilha. Bem, considerando que temos aqui informações diárias, dados diários coletados ao longo de um período bastante grande, praticamente os anos de 2011, 2012 e 2013, 3 anos completos, mais os meses do segundo semestre de 2010 e primeiro semestre de 2014, temos uma coleção bastante grande de informações. Poderíamos ter curiosidade sobre qual a temperatura média observada em Piracicaba, média de todos esses dias. Então, a temperatura média diária aparece na coluna D. Se eu simplesmente digitar aqui igual média de todos os valores, basta eu me deslocar até o primeiro valor, Shift, End para baixo, vou até o último, fecho o parênteses da fórmula, Enter, e o valor da média aparece aqui calculado, já 22,25 é a temperatura média observada em todos esses dias. Se eu quero o desvio padrão, vou representar o desvio padrão
média na célula C2 e a fórmula é desvio. Reparem que o Excel me apresenta as várias opções e eu quero cálculo do desvio padrão a partir de uma amostra. Nesse caso ele ignora os valores lógicos e textos dessa sequência. Eu quero essa opção, então, desvio padrão A para o mesmo intervalo de células. Vou para a primeira, Shift End para baixo, fecho parênteses, e eu tenho ali o desvio padrão agora que é de 3,33. Uma outra informação interessante que eu poderia tirar aqui é qual foi a temperatura máxima observada nesse período. Tanto faz eu procurar o máximo na coluna D, onde as temperaturas médias aparecem registradas, como na coluna G, onde as temperaturas máximas dentro do dia foram registradas. Eu vou escolher então aqui a coluna G e pedir que ele me apresente, o Excel me apresente o máximo valor encontrado no intervalo de células G4, Shift End para baixo até a última, fecha parênteses, e o valor máximo observado é de 39,59 graus centígrados. Bem, nos referimos então nesta segunda parte a duas funcionalidades bastante úteis do Excel, que é o recurso de classificação, filtragem e a aplicação de algumas fórmulas simples em conjuntos bastante grandes de dados.